Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato que eu recebi aqui, tá fresquinho no canal. Eu não li ainda, só um pouquinho, vai. Não vou dizer que eu não li nada, porque eu sempre dou uma lidinha assim, ó, logo que eu recebo. E eu já vi que é bom e trouxe aqui para compartilhar com vocês. Hoje eu tenho uma notícia, uma novidade muito especial para todos e todas que estão aqui. Gente, lembra que eu falei que a imersão The Battle seria a última desse ano? Pois então, muitas pessoas pedindo para refazer a imersão, curando feridas emocionais. E o que eu fiz? Desde ontem à noite, hoje já acordei pensando nisso. Eu sei que é Deus que está preparando esse novo tempo antes de iniciar o novo ano. Então, um presente mesmo, um presente do Ministério Despertar da Consciência para todos vocês que não puderam participar da primeira vez ou fizeram a primeira vez e querem fazer novamente. Um desconto muito especial eu deixarei para vocês as primeiras 24 horas. Quem se inscrever nas primeiras 24 horas, valendo agora a partir desse vídeo, desse horário aí, desse horário que tá passando o vídeo aí para você, você terá 24 horas para fazer sua inscrição por apenas R$25. Gente, R$25. Nós estaremos mais de 20 horas ali juntinhos. Essa imersão foi tão linda, tão poderosa. Como é libertador entender de onde vêm os gatilhos, das feridas, dos traumas desde a nossa infância, a bagagem que a gente carrega até a vida adulta, né? Até esse momento da nossa vida. E poder processar tudo isso, poder entender de onde vem, o porquê nos comportamos de tal forma, o porquê agimos e reagimos de outras formas. E quando Deus vem, Ele revela, Ele liberta, porque aí você entende o porquê daquilo. E Deus deixa a gente passar pelo processo, sabe por quê? Porque Ele quer que a gente supere e porque Ele sabe que nós estaremos ajudando outras vidas a serem libertas também e passarem por esse processo de uma forma mais leve. Isso é lindo, né? Somos parte do corpo de Cristo, somos unidade em Cristo Jesus e Ele usa nossas vidas sim. Assim como o inimigo usa a vida das pessoas que se permitem ser usadas por ele, nós que escolhemos seguir ao nosso Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele usa nossas vidas para abençoar outras vidas. Outro dia eu estava vendo um vídeo da pastora, não da Bianca Toledo, da pastora Tânia Teresa, e ela estava falando que Deus, Ele trabalha junto com a gente, porque Ele deu autoridade para a gente governar aqui na Terra, em união a Ele, através do poder dEle que age através de nossas vidas. E ela estava falando, quando aconteceu o que aconteceu com Saulo, né? Deus enviou Ananias para ir lá, para orar por ele, para ele ser curado. Então, Deus usa sim os seus. E no caso, nessa imersão, Deus levantou eu, a Jaque, a Ana e a Meise. Essa imersão já está prontinha, ela já aconteceu, eu gravei, eu editei tudinho, então vocês estarão assistindo a imersão que já foi, que já aconteceu. Como eu falei, quem já fez e ainda quer vir de novo participar, pode vir, serão bem-vindas, bem-vindos. Essa imersão está aberta para homens e mulheres, para que vocês já entrem o ano de 2025, já entendendo, já sendo liberta dessas feridas que podem estar causando dores e trazendo sentimentos e emoções tóxicas para sua vida. Porque é isso que o inimigo quer, que você fique lá. Então não tem desculpa não. Não tem desculpa dessa vez. Aproveite o desconto, que é um presente para vocês. Gente, vocês não vão conseguir fazer uma sessão de terapia, 1 hora de terapia por menos de R$100. R$25, só não vem quem não quer. Então, vamos buscar, porque Deus, Ele permite sim, sabe por quê? Para que a gente se aproxime mais dEle, para que a gente conheça quem Ele é, quem nós somos, quem nós somos, o que sentimos, e também entender como age o inimigo das nossas almas. Isso é libertador. Vamos lá? Se inscrevam e eu estarei juntinho com vocês no dia 13, 14 e 15 de dezembro. E dia 10 teremos a pré-imersão. Sim, nós teremos a pré-imersão, dia 10 de dezembro, da imersão Curando Feridas Emocionais, segundo episódio, né? Já é a segunda edição. Glória a Deus por isso. Tô muito feliz e eu sei que vai ficar algo lindo que eu já estou preparando tudinho para vocês. Então, meninas e meninos, se preparem, porque é mais um passo bem grande no processo de cura na vida de vocês.
Bom, vamos lá então, depois de uma surpresa dessa, de uma novidade dessa, maravilhosa, com um descontão desse. Ah, outra coisa, para você fazer sua inscrição eu preciso que você faça o depósito e é super simples para você vir participar. Você vai fazer o Pix é o meu e-mail, um e-mail daqui dos relatos, relato.sobrevivente@hotmail.com. Aí você entra aqui abaixo no grupo do WhatsApp, lá tem o meu número, um número privado no meu celular, você manda para mim o print do seu pagamento no Pix, e aí ali eu já vou salvar o teu número e dia 9 de dezembro eu vou abrir um grupo só para vocês que estiverem com a gente participando. E lá eu vou compartilhar o link oficial da imersão que será no final de semana, dia 13, 14 e 15 de dezembro. Vamos ao relato então, pessoal. Olha que eu tô animada hoje. Muitas coisas acontecendo, eu não paro, gente. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Ela diz assim: bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver nesse momento. Conheci seu canal há algumas semanas e não gostaria de expor o meu nome, mas quero compartilhar a experiência traumática que eu passei com um narcisista. Conheci essa pessoa pela internet no período da pandemia. Começamos a conversar e ele parecia uma pessoa incrível e ao mesmo tempo viciante. Detalhe importante, gostei. É exatamente assim. Uma pessoa incrível, acima de qualquer suspeita, parece que a pessoa não tem defeito e ao mesmo tempo viciante. Você não sabia, não sabíamos, mas eles já fazem isso intencionalmente, para te viciar mesmo, para criar uma dependência emocional em você, em nós. E ela continua: ele parecia muito agradável e educado, demonstrou que tinha os mesmos gostos musicais que os meus, me enviava as músicas que eu gostava dizendo que eram as suas preferidas. Uau! Gostava da maioria das coisas que eu gostava. É desse jeito. Eita, manipulação das trevas. Olha só esse detalhe aqui. No segundo dia, quando fomos conversar, ele já havia feito um status onde tinham as letras do meu nome. Olha isso, uma embaixo da outra e com cada letra havia uma frase super apaixonada. Que romântico. Já fiquei impressionada e empolgada ao ver, e nessas primeiras conversas ele disse que eu iria ver que ele era um homem diferente, que mudaria a minha vida. Eu só não sabia que seria para fazer o inferno que fez. Quando vimos, passamos a noite toda conversando, ele estava trabalhando de madrugada, então ele me chamava todas as noites e conversávamos bastante. Você já não dorme mais, né? Detalhe à parte. Ele trabalhava de madrugada, mas você não, né? Continuando. Nas primeiras conversas ele já se lamentou muito por ter sofrido tanto nas mãos de todas as suas ex-namoradas e esposas. E ela põe entre parênteses, eram muitas. Ai, bandeira, apareça. Dá-lhe, bandeira. Olha aí. Gente, nas primeiras conversas ele já se lamentou muito por ter sofrido tanto nas mãos de todas as suas namoradas e esposas. Eram muitas. Gente, isso já é um sinal alertaço. E foi tão convincente que acreditei e ainda morri de pena porque ele parecia muito sensível, era o que ele queria causar em você. Olha aí, feridas emocionais, ele entrou aí nessa brecha, né? Você foi pega pela compaixão, a salvadora, né? Codependente quer salvar o mundo, a gente quer fazer a diferença, a gente tem alegria em ver o outro bem. Só que, gente, quem quer vai ter cura. Quem vem, quem busca, vai ter, porque Deus age naqueles que se permitem. Agora, os que fingem, é o coitadinho, a coitadinha, porque agora você vai ficar lá, nossa, ele é tão inofensivo, né? Nossa, ele não vai fazer nenhum mal pra mim, então eu vou abaixar todos os muros, né? Vou abaixar tudo, vou mergulhar de cabeça. Pronto, é aí que você toma aquele tombo lá de cima do pedestal, né? Porque eles fazem, vai, se joga mesmo. Tô aqui, vou te segurar. Quando você se joga, cadê? Já foi. E ela diz: foi tão convincente que acreditei e ainda morri de pena porque ele parecia muito sensível. Ele dizia que como havia ficado feio, gordo e careca, e ela põe entre parênteses palavras dele, a ex-esposa o havia deixado e eu acreditei que fosse por isso o motivo da sua última separação. Fazia dramas até de passar dificuldades financeiras e eu tinha muita pena da sua vida tão sofrida nas mãos de todas as pessoas que se relacionou. É desse jeito. Vítimas do mundo.
Eu gostava demais de falar com ele, mas ao mesmo tempo sentia medo. Ele pedia demais o meu endereço porque queria ir de todo jeito na minha casa. Invasão de privacidade, já tentando derrubar os seus limites, né? Rápido demais. Presta atenção, isso é um sinal, tá? Gente, quando você quer dar um endereço, você vai dar, a pessoa não precisa ficar pedindo, não. E ela fala, eu morava em outra cidade, mas não contei nem minha cidade, nem meu sobrenome de início por medo dele. Prudentes como as serpentes, né? Por mais que eu gostasse de falar com ele, eu mantinha o cuidado por ter conhecido na internet. Isso aí, desse jeito. E ele já querendo saber tudo da sua vida. Você não é boba, não. Com algumas semanas que conversávamos, ele me bloqueou. Sumiu! É o ghosting. Meu Deus, fazem isso. Agora é pra você ficar desesperada atrás dele, porque olha, agora eu vou fazer o castigo do silêncio. Eu vou sumir, ela vai sentir falta, porque eu dei tanto amor, tanta coisa, ela não vai conseguir mais ficar sem isso. Agora, então, ela vai começar a baixar mais ainda os muros. Ela vai dar o endereço dela. Ela vai fazer isso. Né? Vamos ver o que aconteceu, porque daqui pra frente eu não li mais. Ela diz assim, nos primeiros dias eu me perguntava o que eu poderia ter feito. Voltava a cada conversa e buscava entender se eu havia feito algo para magoá-lo, porque era um homem muito sentimental, mas depois deixei pra lá. Ah, muito bom. Ele que vai voltar então. Quando você deixa pra lá, eles voltam. 2 semanas depois ele aparece por mensagem de SMS dizendo que estava no hospital. Mentira. Que no hospital é proibido usar o celular, ele estava entre a vida e a morte, é isso? Que havia sofrido um assalto e resultou num acidente que quebrou seu celular. Quebrou o celular nesse acontecimento. E que na ocasião quebrou 6 costelas e por isso estava sumido. Cada uma. Falou que estava usando o aparelho bem velho emprestado da sua irmã e que poderia conversar somente por e-mail. E quando conseguisse, daria para falar por SMS e inventou uma história mirabolante sobre seu chip. E eu acreditava em tudo. Hoje vejo o quanto eu fui boba e acreditei em coisas que não tinham nada a ver. Cada coisa, né, que a gente fala, como que eu acreditei em cada barbaridade, gente. Eles nem se esforçam para contar uma mentira mais convincente, né? Tá repreendido. E ele mandava e-mails, contava da sua rotina internado, dos exames que fazia diariamente. E eu muito preocupada, sempre atenciosa, querendo saber como ele estava. Mandava e-mails para ter notícias. Daqui a pouco você tá pagando a conta do hospital, não quero nem ver. Um dia perguntei quem estava o acompanhando e ele desconversava. Depois disse que sua mãe não podia saber para não preocupá-la. O filho é internado, assaltado e a mãe não fica sabendo? Na ocasião até senti pena e achei atencioso por privar a mãe de preocupações. E ele dizia que só teria como me desbloquear no WhatsApp quando saísse do hospital e pudesse comprar um novo celular. Enfim, sobre esse acidente, assalto, internação, costelas quebradas, descobri que era tudo mentira e era apenas uma desculpa para sumir e se sair como coitado. Sim, na verdade ele já estava te testando. Sim, eles fazem testes assim. Queria ver você desesperada, atrás dele, procurando. Onde você tá? O que você fez? E ele já viu que você deixou pra lá. Ficou ali tentando entender, dar sentido ao que não faz sentido, né? Porque é natural de nós. Será que eu falei algo? Será que eu machuquei ele? Porque afinal de contas ele foi tão ferido das outras ex, né? Que de repente eu fiz algo, eu falei algo que feriu ele. Não é você! Ele mesmo já sabendo o que fazia. E ela diz, eu estou resumindo muito, porque com ele era cada dia uma emoção. Um cara louco capaz de me fazer ir aos 2 extremos em poucos minutos. Acabava comigo e com minha autoestima e de repente era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Passados uns dias, haviam menos de 2 meses que conversávamos, ele falava muito que estava com o seu carro na oficina, que estava chegando o dia de buscar, mas que não tinha o dinheiro para pagar o mecânico. Gente, logo desde o começo do relato eu já comecei a perceber que ele ia tentar tirar dinheiro de você. Incrível, né? Era o assunto do momento, ele precisava de 2.800, mas não tinha. E como só conversávamos e nem nos conhecíamos direito, eu nem me toquei
que ele esperava que eu arrumasse esse dinheiro. Deus protegendo você. Eu só dava palavras positivas e de força, torcendo que daria tudo certo. Gente, eu sou dessas. Vamos orar, porque Deus vai trazer o que você precisa. Olha, tô sabendo de um mecânico ali que tem um preço bom. Olha, tem um banco ali que você pode pegar um empréstimo. Olha só, ele já tentando te manipular para você pagar para ele ou emprestar. Aquele dinheiro que você empresta que nunca mais você vê na vida, né? E ela diz, até que numa tarde ele se estressou, gritou muito comigo em uma ligação, disse que eu estava há dias vendo-o dizer que precisava desse dinheiro e não se manifestava em ajudar. Ah, mostrou a cara dele, a máscara caiu. Continuando, nesse dia me assustei com a conduta dele e ele me bloqueou alegando que não ajudei no momento em que ele mais precisava. E sumiu por alguns dias. Imagina uma pessoa que você mal conhece gritando com você por não dar o dinheiro que ele precisava. Assim, depois dessa não tem mais como não ver que é um transtornado da vida, né? Um explorador. E também já pondo o sentimento de culpa em você. E a cobrança? Meu filho, sou nada sua, nem te conheço. Cadê tua família? Vai pedir pro teu pai, pra tua mãe, pro teu irmão, pra tua irmã, pra tua tia, pro teu tio, pro teu... Ih, eu não. Eu não. E ela diz, juro que nem acreditei no que estava acontecendo. A gente fica em choque, né? Fala, não é possível, eu tô ouvindo isso? Isso é real? Aham. E eu fiquei na minha, porque estava bloqueada mesmo, e principalmente porque não havia feito nada. Glória a Deus. Depois ele apareceu chorando, pedindo mil desculpas, pedia perdão, dizia que estava muito desesperado por causa disso. Afinal, sem o dinheiro não pegaria seu carro. Disse que havia conversado com seu líder espiritual e contado que havia sido muito grosso com a mulher que era o seu grande amor e estava com vergonha. Vergonha onde, meu filho? Porque tu precisa ter vergonha na cara, isso sim, e não fazer isso. E ela diz, mais que ele o aconselhou a pedir perdão, então ele me jurou que isso não se repetiria mais. Agora ele já tá te testando para ver se você vai ser uma presa fácil pro morde-a-sopra, né? Ele dá, ele tira, e você aceita as desculpas, né? Ele já te condicionando a você ficar presa nisso. E aí os abusos vão intensificando e você começa a ter a confusão mental, né? A neblina que você não consegue mais entender, mas... é ou não é? Mas fala que me ama, mas me trata com ódio. Como assim? Não bate. Dissonância cognitiva. Continuando, justificou que havia arrumado dinheiro com uma prima muito caridosa e que tudo tinha se resolvido. E eu achei lindo ele dizer que já me amava a ponto de procurar um líder espiritual para se aconselhar. Deve ser os guia dele lá. Os guia espiritual. E ela diz, porque achei que ele realmente estava envergonhado do show que havia dado. Detalhe, só conversávamos há algumas semanas. Depois também descobri que ele até tinha uma pessoa para contar nas horas de aperto financeiro ou para viagens e passeios. Outro suprimento, era o banco. A outra era o banco. Ele se gabava dessa pessoa ser apaixonada por ele e se dispunha sempre dos valores que ele precisava. Levava para inúmeros passeios, tudo às custas dela. Gente, outra bandeiraça vermelha, né? Quer dizer, levava você para inúmeros passeios e ela bancando, a amante, e ele já tentando colocar você também para ser outra banco, né, na vida dele, outro banco na vida dele. Bancando tudo. Não conseguiu, então vamos curtir o que eu posso curtir com essa. O que eu posso tirar dela? Vamos ver o que ele tirou de você. E aí ela diz, nisso ficamos uns meses conversando, ele sumia, aparecia, fazia muitas grosserias, chorava, dizia que me amava, pedia perdão e eu ficava comovida. Porém, não sei explicar, mas sempre tinha medo e não tinha coragem de dar detalhes de onde eu morava. Espírito Santo já te alertando que tinha algo ali que não era bom. Para você tomar cuidado mesmo. E ela diz, apesar dele insistir demais, porque dizia que precisava me conhecer pessoalmente, queria intimidade, eu fui ficando cada vez mais vulnerável e manipulada por ele. Uma coisa que sempre me incomodava era que ele era uma pessoa muito inconstante, não tinha palavra com nada, mudava de gosto, opinião todos os dias. Porque é camaleão, né? E ela diz, não cumpria com nada que falava. Ele mudava a frase de status de WhatsApp, redes sociais quase todos os dias e era sempre uma indireta para alguém.
Até então eu nunca tinha visto outras pessoas trocando frases de status sempre assim. Nem eu tinha esse costume. E depois vi também que aquele papo de ter ficado feio era só para se vitimizar. Porque na verdade, mesmo sendo um cara bem feio, ele se achava o cara mais bonito do planeta. Mas usava essas coisas para me comover. E com certeza comover outras pessoas também. Deixa eu te ajudar. Vamos fazer uma plástica, vamos pagar para fazer um implante, para nascer cabelo, porque você diz que você não se ama, porque você é careca, gordo. Vamos lá, eu vou ser sua personal. Ele quer todos servindo a ele. E eu, coitadinho, precisa de alguém para cuidar dele. Tadinho, tão injustiçado nessa vida, todo mundo abusou dele, sendo que ele que é o abusador. E ela continua. Ele também tinha vários telefones e números. Outra coisa que não era do meu costume, nem das pessoas de meu convívio. E tem um único número de telefone há mais de 10 anos e nunca precisei de outro. Me mandava mensagens com números diferentes se passando por outras pessoas e depois acabava contando que havia sido ele. Gente, é surreal do que é capaz o ser em dar conta. Quando me bloqueava ou sumia, ligava muito por ligações de ID não identificado. Fazia isso tantas vezes que quando não mostrava o número, eu já sabia que era ele ligando e o coração já acelerava. Olha aí. Na maioria das vezes eu ficava com medo, tá vendo? Já causando aí ataque, daqui a pouco o próximo passo é ataque de pânico, você começa a ter uma ansiedade. E como ele tinha mais de um celular, ele criava conversas como se fosse com outras pessoas, tirava prints e me enviava. E isso aconteceu muitas vezes durante o relacionamento. Eu percebia que era ele escrevendo e respondendo por alguns detalhes do jeito dele falar ou escrever. Coisa de doido, gente. Primeiro ele me chamava de louca, depois ele assumia e criava histórias mirabolantes para se justificar. Era um determinado período em que só conversávamos ainda. Começaram uns dias onde ele fez muitas pressões, postava fotos dele com uma ex, que depois soube que era namorada, que estavam morando juntos e iam até se casar. Durante uma semana ele me pressionou muito, que já conversávamos há algum tempo e que se ele não me visse pessoalmente iria desaparecer. De novo, meu filho, você já desapareceu tantas vezes? Não vai mudar muita coisa, né? Só que vai pra não voltar mais, tá? Porque você desaparece, mas você volta. Fantasma, assombração. E ela diz, ele dizia que a situação o estava enlouquecendo porque ele me amava demais e precisava me ver. Me bloqueava e desaparecia. Tirava minha paz, dizia que ia correr de moto na estrada e se matar. E de repente postava fotos minha no status dizendo que eu era a razão dele viver. Meu Deus. Na verdade, era ele que já estava me enlouquecendo. E ela põe entre parênteses, essas postagens que ele fazia no status eram só para eu ver, ninguém mais via. Ele postava muitas coisas e depois eu soube que ele colocava só para eu ver e me comover. Ai, ele me ama, ele realmente me ama, né? Era tudo muito intenso, as grosserias, mentiras, o amor intenso, sem ao menos me conhecer pessoalmente. Mas como ele dizia me amar demais e eu me apegava somente a esse pequeno detalhe, ele se aproveitava disso. Olha aí, feridas emocionais do quê? Carências de amor que você provavelmente não recebeu da sua mãe ou do seu pai. Exatamente. Aí você tem essa necessidade, poxa, essa pessoa, eu sou importante, caramba, essa pessoa me ama, só que não. E não é porque você não é digna de ser amada, não é isso. É porque eles são incapazes disso. Eles vivem um jogo. Tudo é um jogo para eles. E ela diz, até que ele fez tantas coisas durante esses dias, manipulações e ameaças, e apareceu com uma solução. E ela põe entre parênteses, com tudo que ele fez, era a hora de eu cair fora e enxergar que era uma pessoa louca, exatamente, com tantas bandeiras vermelhas, foram muitas, hein? Mas a ilusão, né, ficou ali. E ela diz, nesse momento eu não estava trabalhando pessoalmente por causa da pandemia, estava na cidade da minha mãe, a 600 quilômetros de distância dele. Ele sabia só o nome da cidade da minha mãe, mas não sabia a cidade que eu morava até então. A solução dele seria ir até a cidade que eu estava para a gente se encontrar e isso faria acalmar e faríamos as pazes, porém não tinha dinheiro, estava muito apertado e precisava que eu pagasse todas as despesas, gente, é desse jeito.
Mas depois ele iria me repor tudo que gastasse. Aham. Ele dizia que estava desesperado para me ver porque me amava demais. Concordei na hora porque a essas alturas já estava morrendo de medo dele sumir como vivia prometendo. Já entrou na dependência emocional, você já estava presa ali. Agora vão começar os abusos a intensificar. Comprei as passagens dele, depositei dinheiro para ele pagar hotel e alimentação e quando ele chegou eu fui, mesmo com medo, mas fui para onde ele estava hospedado. Dias depois ele me soltou que havia pago um valor menor no hotel porque sairia num dia de manhã e negociou uma diária a menos, mas não me devolveu o dinheiro. Nem este que sobrou, nem o que paguei com as despesas. Já era de se, né? Já era de se saber. Que isso eu já sei, gente. É desse jeito. Ela põe entre parênteses, quando depositei esse dinheiro para ele, fui a uma casa lotérica para ele não ter meus dados. E ela fala, muitas coisas confusas aconteciam em minha cabeça. Eu queria muito conhecê-lo, eu queria conhecê-lo mais, porém tinha muito medo dele. E ela põe 3 pontinhos. Algo me dizia para tomar cuidado, mas eu me iludia com meia dúzia de palavras bonitas. E hoje em dia eu me pergunto muito por que não fui logo para longe, por que não caí fora, por que não saí disso? A cada ameaça ou ofensa ou bloqueio dele, ela diz, perdi muitas oportunidades de sair disso e me afundei mais ainda por ter sido fraca. Eu achava lindo vê-lo chorando, era viciante quando ele ficava amável, dizia que me amava e falava tudo o que eu sempre quis ouvir. Só que demorei para entender que era tudo um jogo de manipulação. Algumas horas de boas sensações, achando que encontrei o melhor homem do mundo e dias seguidos em que ele me tirava a paz. É tudo de caso pensado para você exatamente ficar nessa dependência. É um vício porque é uma droga. Narcisista é uma droga. Então diga não às drogas, diga não aos narcisistas. É desse jeito, gente. Você vicia numa pessoa. Ele te oferece essa dopamina. E aí você vai em busca disso, de sentir tudo aquilo que você sempre quis sentir, mas que só Deus pode suprir. E ela diz, aconteceu que nos encontramos mais, nos aproximamos mais, só que de acordo com que isso acontecia, eu descobria mentiras e mais mentiras. Nesse período descobri que ele sempre namorava e a namorada era uma prima de primeiro grau. As primas. Eu a procurei e conversei com ela. Olha, ela me contou tudo o que passava com ele, inclusive o quanto ele a explorava financeiramente e que também explorava e ficava com outra prima. E ela põe entre parênteses, a tal que pagou a despesa do carro naquela situação. Ela disse que aquilo era até algo para conseguir sair dele e que já era o que ela tentava há tanto tempo. Mas ele também a manipulava e ela não conseguia terminar de vez. Ele também sumia e voltava, e não era só com ela e comigo, tinham outras mulheres que ele se envolvia durante esse tempo. Essa namorada dele na época me agradeceu porque ela já queria se separar dele e me aconselhou bastante. E ela põe outro parênteses, depois disso, ela até conheceu uma pessoa, disse que foi uma pessoa boa, ela se casou e ficou bem, glória a Deus. Como ela não quis mais ele de jeito nenhum, ele começou a me procurar mais e eu também estava decidida a sair fora, mas ele me convenceu de que ela estava com dor de cotovelo e por isso fez a minha cabeça contra ele. É inveja de nós. Tudo mentira, ela queria era ficar comigo, mas eu escolhi você. Mais uma vez ele fez a tua cabeça para você continuar lá. Você estava decidida a sair, hein? Dizia que ela era apaixonada por ele e estava com inveja do nosso grande amor. E acabei me envolvendo cada vez mais e ficando cada vez mais cega por esse cara. Com 1 ano que o conheci, a minha vida estava de cabeça para baixo. Eram muitas manipulações, ameaças, mentiras atrás de mentiras, mulheres e mais mulheres que ele se envolvia. Comecei a perceber o quanto ele mudava de personalidade rápido. Ele assumia outras personalidades e eu não entendi o porquê. Só depois entendi que ele mudava para estar de acordo com as pessoas que ele se envolvia. Assim como foi comigo quando nos conhecemos. Era extremamente exagerado quando estava me amando, mas eram tudo palavras ao vento, porque perto das pessoas e da família ele era frio e estranho. Eu ficava confusa porque ele dizia me amar tanto, mas tinha comportamentos estranhos comigo perto de outras pessoas.
Ele mentia demais, parecia vício, acabava se atropelando em suas próprias mentiras e eu acabava descobrindo. É patológica a mentira desses seres. Eles são filhos do pai da mentira. Vai fazer o quê? Vai mentir, né? É o que eles mais fazem de melhor. É o que eles sabem fazer, né? É mentir. É a segunda natureza, para não dizer a primeira. E ela diz, mas sempre me chamava de louca antes de assumir as mentiras. E depois contava as histórias com as mulheres que eu descobria, chorava pedindo perdão. Me fazia sempre sentir culpada pelo que ele fez e a desculpa era sempre assim. Apesar de não ser culpa minha, eu sou humilde e peço perdão para você ver o quanto eu te amo. Olha isso, gente. Ah, não é culpa dele, não. A carne é fraca, foi o inimigo. Pôs uma arma na cabeça dele e falou, vai lá, trai sua namorada. Olha só, apesar de não ser culpa minha, não, eu te traí, eu tenho um bando de mulher aí, culpa não é minha não. Eu ainda sou humilde, olha, eu ainda te peço perdão. Meu filho, isso é manipulação, que perdão é esse? Quando a gente se arrepende, a gente não continua fazendo aquilo. Cadê? Mudança de comportamento não teve? Então isso não é perdão, não se arrependeu. Isso é manipulação. Olha, pra você ver o quanto eu te amo. Não, meu filho, isso não é amor não, sinto muito. Vai engabelar outra. Ele sempre me fazia acreditar que eu tinha culpa de tudo que ele fazia comigo e que eu merecia tudo que ele fazia, mas por me amar tanto, ele pedia perdão para provar seu amor e me deixava sempre me sentindo super culpada. Ele me fazia acreditar que por me amar tanto, sempre voltava atrás em tudo que acontecia. Detalhe, em tudo que ele mesmo causava. A vida dele era causar, e ela põe um ponto de exclamação. Eu me sentia culpada pelo que ele fazia comigo e a essas alturas já tinha medo de perdê-lo. Ah, é desse jeitinho. É nesse ponto que ele queria chegar. Quando a gente fica com medo de perder. Mas você vai perder o quê? Você vai perder algo que você nunca teve? Vai perder o quê? Uma ilusão? Não, isso é livramento de Deus. Você vai ganhar. Mas na época você não sabia, eu não sabia, ninguém de nós sabia até Deus revelar. E quando ele revela é para libertar. Ok, então aceitava muitas coisas. Ele me fazia acreditar que nunca encontraria uma pessoa que me amasse como ele, que fosse como ele. Não mesmo, né? Só tem gente melhor por aí, né? Ainda bem, meu filho. Obrigada por você me falar que eu nunca vou achar ninguém como você, porque outro pior não dá, né? E ela fala, eram tantas manipulações que se fosse alguém me contando, eu diria que essa pessoa era uma tola. E ele dava detalhes do que fazia com outras mulheres, dizia que foi forçado, que não parava de pensar em mim em todo momento. Ai, meu ex era igualzinho, mas ele não ia no profundo da lábia, não. Ele só ia ali, né, até onde ele conseguia ir. E eu caía também, que nem uma pata. E que só conseguia gozar, meu Deus, com outras mulheres porque era homem. Ai, ele é nojento, sádico, hein? Queria mesmo te causar dor. Nojento das trevas, mas que era tudo por pressão, contava histórias mirabolantes e eu acreditava. Ah, não dá, gente. Ele sabia que essas coisas me deixavam transtornada e ele tinha prazer de me ver assim. É isso mesmo. Hoje penso que se brincar, nem tinha acontecido nada, mas ele gostava de mexer com a minha cabeça. Ele criava situações e quando eu tentava cobrar, ele me chamava de louca. Ele tinha muito costume de mandar várias mensagens e em seguida apagava. A narcisista adora fazer isso. Umas vezes apagava tudo e outras vezes algumas coisas para me deixar confusa. E quando eu via, estava cheio daquelas mensagens apagadas para me deixar curiosa pensando que ele havia escrito e fazia chantagens para eu cumprir algo e se eu fizesse direito, ele reenviaria para eu saber o que eram as mensagens apagadas. Ah, não dá, né? Eita, mas é um crianção esse daqui, hein? Crianção das trevas. É um bebezão de 3 anos, mas com a maldade de um adulto. Sádico, tá? O meu ex fazia isso. É surreal, gente. Sabe que ele queria destruir tua autoestima? Fazer você sentir um lixo. Eu tô amando ler esse relato. Gente, quanta informação, né? Tô lembrando de cenas que eu vivi também na minha vida com o traste sociopata que eu namorei. Era desse jeito. Olha, o que eles querem? Causar sofrimento. Quer ver a nossa cara de decepção ali. E de não conseguir sair mais dali. E você aceitar o que é inaceitável. E eles falarem, olha quão poderoso eu sou. Ela baba em mim, olha, ela passa por cima dos valores dela, dos valores e princípios de Deus. Porque eu sou mais. Eu sou todo poderoso, só que não.
Só que não, tudo tem a hora certa e perfeita de Deus para nos livrar dessas pragas. E ela diz, ele enviava mensagens e avisava que eu tinha tantos minutos ou segundos para ler. Muitas vezes eu não conseguia ler tudo ou ouvir, porque ele apagava enquanto eu estava lendo ou ouvindo, e ele dizia que a culpa era minha, por não ter lido ou ouvido no tempo determinado. Ah, vai se tratar, ô seu neurótico, controlador. Né? Eu já nem lia mais. Olha, eu não ia nem conseguir continuar no negócio desse. Eu falei, meu filho, não dá não manda mais nada, não quero saber, não vou nem ler. Chega uma hora que não dá mais, né? E ele tinha atitudes de um psicopata e me culpava e torturava psicologicamente por tudo e depois debochava. Sim, já tô vendo que é um desses mesmo. Dava gargalhadas dizendo o quanto era engraçado de me ver assustada. Vai brincando com as filhas de Deus. Gente, só quem convive com um narcisista entende a cegueira que a pessoa fica. É algo demoníaco. A vítima perde seu brilho, suas forças, amor próprio e se torna dependente como se fosse uma droga, e eles realmente são. Aí, eu nem tinha lido essa parte. Uma droga viciante. A gente tem até os momentos de abstinência nos períodos de afastamento. A mãe dele chegou a me ligar algumas vezes para me alertar e dizer que eu seguisse a minha vida, para eu não voltar porque ele não valia a pena. Contou várias coisas sobre ele, porém eu ficava em choque na hora, depois caía em tudo que ele me dizia. Com 1 ano e meio que eu o conhecia, estava doente em depressão, tomando remédios fortíssimos para dormir, para conseguir ficar acordada, e perdi mais de 10 quilos. Algumas pessoas ganham, outras perdem. Fazia tratamentos psiquiátricos e terapia, algo que nunca havia precisado antes na minha vida. Agora vem o estrago, né? Deixei toda a minha família muito preocupada, tentei tirar minha vida 2 vezes. Ai, gente, larguei tudo que eu tinha na minha cidade e fui para a casa da minha mãe. Fiquei meses afastada sem conseguir trabalhar, fazendo tratamentos. Ele não tinha um pingo de empatia, tinha prazer em me tirar a paz e de me perturbar. Como eu estava doente, ele dizia que eu estava feia e não me aprontava mais e que gostava da mulher bonita e elegante que ele havia conhecido. Meu filho, só que essa mulher, ela foi destruída, entre aspas, porque Deus é mais, ele tem misericórdia, por você. Foi depois que eu te conheci. O problema é você, né? Os demônios aí que tu carrega, que tu permite entrar e que tu gosta que habite aí e que tu faz o que tu faz porque tu tem prazer, porque tu é ruim, né? Ser das trevas. Usava palavras de baixo calão para me ofender o tempo todo. Postava fotos para eu ver que ele estava vivendo e saindo e se divertindo. É desse jeito. Olha, agora eu vou falar para você. Vem fazer a imersão. A imersão curando feridas emocionais vai te ajudar. Com certeza vai te ajudar. Por mais que hoje você faça terapia, vocês todos que estão aqui, principalmente vocês mulheres, venham fazer essa imersão, porque ali vocês vão entender, isso daqui tudo, por que ela aceita tudo isso? Por que ela ficou lá? Existem 5 feridas emocionais que são as mais profundas, como eu falei: a da traição, da injustiça, da humilhação, da rejeição e do abandono. Eu tive as 5. Agora, e você do relato? Consegue identificar? Porque uma vez que você identifica, você vai entender o porquê que você ficou lá tanto tempo, com tantos sinais, né? Lógico que antes da revelação de Deus a gente não tem como ver realmente o que é, mas ainda assim a gente tá ali sofrendo e a gente permite e continua lá. Tem motivos para isso e Deus quer revelar. Vamos lá, continuando. Algo que ele fazia muito para me torturar era me bloquear, e ele fazia tanto que para mim se tornou um trauma naquele momento de fragilidade. Sim, isso é porque ele queria te dar o gatilho da rejeição, ferida de rejeição que já vem da tua infância e de abandono também. Às vezes ele tirava a foto dele do WhatsApp para eu achar que estava bloqueada e depois debochava de eu me assustar. Muitas vezes bloqueava, desbloqueava, várias vezes seguidas durante conversas onde ele enviava algo e quando eu ia responder estava bloqueada e ele não recebia a minha mensagem. Em seguida ele desbloqueava, falava algo e depois bloqueava novamente. Coitado desse, é surtado, hein? Desbloqueava e postava um status para me ofender e em seguida bloqueava e fazia esses joguinhos. E na maioria das vezes me deixava bloqueada por dias e aparecia de repente. Outra coisa constante também, enviava mensagens de todo tipo de ofensas e abusos e depois das discussões que tínhamos,
Ele só faria as pazes comigo se eu apagasse as mensagens dele e gravasse a tela do celular, mostrando que apaguei tudo dele no meu celular e enviasse para ele, te condicionando a ser uma escrava, te condicionando a ser um robô e aceitar e fazer, porque ó, se você não fizer isso, então você não vai, é condição para estar comigo, porque eu sou um ser maravilhoso. Não, tu é um peste, né, uma praga, um parasita. Meu Deus do céu, ninguém merece isso. E você fazia tudo. Ele queria sentir o poder sobre você. Ai, se eu não obedecesse, ele me punia com sua ausência. Ah, isso não é punição não, isso é um alívio, um descanso, paz pra você. E em outros momentos ele me dava tantos minutos para mandar o vídeo, ou ele mandaria mensagem para minha mãe ou para minha irmã, me constrangendo com meu Deus, com coisas íntimas. Por isso eu já estava com todos esses problemas de saúde, gente. Ninguém aguenta isso. Tinha momentos também de muita raiva que ele dizia que se eu não apagasse seu número em tantos minutos, ele faria algo. E era sempre coisas que deixariam constrangida. Ferida de humilhação tem aí também na sua vida. E ele já conseguiu identificar, por isso que ele fazia isso. Ele queria te destruir mesmo, viu? O inimigo é sujo, gente. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele precisa de um corpo e uma mente para habitar, para agir. E é, no caso, esse narcisista aí, que eu ainda não achei um nome que eu vou dar para ele. Infeliz. Mas ainda vou achar um nome melhor para ele, que caiba melhor, porque eu tô conhecendo mais ainda a praga. E ela diz, e ele dizia que nunca mais iria querer ver a minha foto no WhatsApp. E quando eu apagava, também ele me ligava nervoso, me culpando por ter apagado. Porque se eu apaguei, era porque não o amava de verdade, então ele fica virado também. Ah, não dá, gente. Qualquer uma enlouquece com um ser desse. Não dá. Ele tava te torturando. Total. E quando ele ficava nervoso, era uma angústia, porque eu tinha que adivinhar o que fiz e o que tinha que fazer, e também ficava morrendo de medo dele me constranger com as pessoas. Olha aí, vergonha, humilhação, abandono. Você também tem as 5 feridas. E algumas vezes que ele queria que eu fosse para a cidade dele, e como a minha família já sabia quem ele era, tentavam me impedir. E sabe o que ele me falava? É só chegar na sua mãe chorando e falando que a gente se ama e queremos ficar juntos, que sua mãe fica com pena de você e não implica de você vir para cá. Ele te ensinando a manipular a sua mãe, assim como ele faz com você. Ensinando você para quê? Para fazer a vontade dele. Olha o controle, ele tem que ter controle sobre você, sobre a tua mãe, sobre tudo, para que aconteça o que ele quer que aconteça. E quando eu me afastava dele, ele sumia por um tempo e eu comecei a me sentir aliviada, mesmo sabendo que ele poderia estar com alguém, porque estar com ele já estava em um nível pior ainda. Mas aí ele via que eu já não ia mais atrás, então sempre voltava procurando e chorando de soluçar. Lágrimas de crocodilo. Dizia que até tentou se envolver com alguém, mas que só pensava em mim e me amava demais e só me queria e não vivia sem mim. O meu ex falava igualzinho. Passei a ter coragem de não responder a ele e colocava amigas e parentes dele para me procurar e dizer que ele estava sofrendo demais e queria se reconciliar. As pessoas que me procuravam para falar dele diziam de formas que eu me sentia culpada por tudo. Me sentia culpada até por ter entrado em depressão. Ah, gente, não dá. Vivia um conflito e medo dele, muito grandes dentro de mim. E quando voltávamos, ele, lógico, chorava demais, pedia perdão, dizia que sofria muito em me ver sofrer. Que doía nele saber que a mulher da vida dele sentia medo dele, que sabia que fez muitas besteiras, mas que estava mudado. Dizia que não podia mais sentir a dor de me perder e dessa vez seria diferente de todas. Prometia ter apagado todos os contatos de mulheres de seu telefone e cancelava Facebook. E ela diz, já chegou até a passar uma semana inteira amável sem me tratar mal, e isso para mim era um sonho. Porque a essas alturas eu já implorava para ele me tratar bem. Já estava uma situação humilhante. Era interessante que todas as vezes que ele estava de boa, me cobrava toda hora se eu havia percebido que ele tinha mudado e queria que eu sempre falasse para ele o quanto ele mudou para melhor. Ai, eu não aguento, gente.
Esse precisa, hein? Precisa da validação. E ele te tortura. Continua a tortura aí, pra pior, hein? Ele dizia se apegar a Deus, ia nas igrejas. Nos começos parecia bastante envolvido, mas logo parava. Tudo fingimento. Ele sempre achava que estavam usando-o, então ele preferia não ir mais porque se sentia mal em ser usado pelas pessoas dentro da igreja. Ele chegou a me levar junto, se mostrava todo bonzinho. Participei de várias células com a família dele, mas não se firmava em nada. Uma hora dizia estar na igreja, postava vídeos dele louvando, outra hora estava no samba com amigos e outra hora se envolvia com pessoas do candomblé. Em questão de semanas, ele trocava de opinião e personalidade. Ele se envolveu com uma pessoa de seu trabalho e eu sofri bastante nessa ocasião. Ele mesmo fazia questão de mexer com a minha cabeça e eu permitia isso também. Ele me fazia acreditar que essa mulher era louca por ele, o que me deixava mais enlouquecida. Ele postava fotos com ela para eu ver, fez questão que eu soubesse que eles estavam juntos e eu estava no auge da depressão. Ao mesmo tempo que sofria por ele, também queria morrer e acabar com o sofrimento que parecia não ter fim. Então chegamos a nos afastar e eles ficaram namorando. Quando eu me conformava e pensava que agora acabou e eu iria superar, ele aparecia dizendo que me amava e fazia de tudo para me ter de volta. Gente, é desse jeito. Graças a Deus que Deus me tirou para longe, viu? Porque era desse jeito comigo também. Que tortura é isso, gente? E nessa ocasião eu estava na cidade da minha mãe e ele se ofereceu de ir me ver e provar o seu grande amor por mim e que estava arrependido. Sim, pela milésima vez, né? Mentiroso. Mas adivinha, eu teria que pagar as despesas porque ele não podia pagar, mas tinha também uma outra condição para ele ir. Eu teria que entregar meus documentos para ele para acabar com as inseguranças dele. Que documentos? Que é isso? Ele havia acabado de me humilhar e apareceu com essa proposta indecente e eu aceitei. Pedi que terminasse com ela e me provasse que estava arrependido. E ele mandou mensagens para todos os amigos que saíam juntos, avisando que estava saindo do grupo de amigos e se afastando de todos porque iria viver seu grande amor. E ela fala, nossa, pra mim foi a vitória. Eu acreditava que o nosso amor venceu. Ele foi me encontrar e quando fui buscá-lo, ele desceu do ônibus com um cartaz escrito meu nome, dizendo, eu te amo. Ai, gente, do que é capaz. Imagina como foi isso na situação que eu estava. Ele postava fotos comigo e frases o tempo todo e mostrava que estava super feliz. Mostrava declarações de amor pra mim e me mostrava que os amigos dela tinham visto. Agora ele fazendo a triangulação com a outra. É pra humilhar a outra agora com você. Era exatamente o que ele também fazia comigo quando se envolveu com ela. Exato, acabei de falar, ela põe isso entre parênteses. Mas eu só estava feliz, acreditando que a partir dali seria feliz com ele. Eu acreditava estar tudo bem, ia direto para a cidade dele. Porém, tudo que íamos fazer, ele sempre dava um jeito de jogar as despesas para mim. Naquele momento, ele estava morando com a mãe e eu ia e ficava na casa da família dele. Bem constrangida, porque sou muito reservada e nunca tive costume de ficar na casa de pessoas. Mas era bem tratada pelo pai e pela mãe dele, até que ele voltou a morar sozinho e começou a me pressionar para me mudar para o seu apartamento. Agora ele quer empregada. Você já é o banco dele, agora ele quer a faxineira também. E para fazer comida, a cozinheira, tudo. Interessante que eu não queria morar com ele e ele fazia a maior pressão. Mas quando eu disse que ia, ele inventou 1000 desculpas e disse que não queria mais. É desse jeito. Gente, é sempre assim. Esse aqui tá me dando nos nervos já, hein? E depois cheguei a tentar ir, mas estava bem desestruturado. Fiquei uns dias e quis voltar para a cidade da minha mãe, onde eu estava naquele momento fazendo tratamentos para a depressão. Porque ele não tinha condições nenhuma de assumir, pois não estava conseguindo se manter naquele momento. A mãe dele me avisava que ele não tinha juízo e nem condições, porque ela mesma estava pagando despesas dele. E como ele me pressionava para deixar a minha filha mais nova na época, com 6 anos, com a minha mãe, eu acabei recuando. Essa parte você não contou, hein? Você já tinha uma filha de 6 anos, mais nova, então tem outras filhas, então você já teve um casamento antes.
queria saber desses detalhes. E ela fala também por medo dele e receio de suas atitudes. E eu tinha medo de ir morar com ele, mas tinha medo de perdê-lo. E também tinha medo de pôr as minhas filhas em contato com ele. Sim, quem não teria, né? Minha família era totalmente contra, já haviam notado sua personalidade estranha. Teve um final de semana que fui passar com ele e passei uma situação muito constrangedora. Eu havia chegado naquela noite, acordei de madrugada sentindo muita dor porque ele estava já penetrando com muita força na minha parte de trás. Meu Deus do céu! E eu pedia para que ele parasse porque tinha muita dor, mas ele não parava. Gente, esse aqui é psicopata. Naquele fim de semana ele estava bastante irritado comigo e havia sido meu aniversário naquela semana. E no dia ele fez um inferno, tive um dia terrível e depois ele ligou dando parabéns, arrependido, e prometeu que no fim de semana, quando eu fosse para lá, ele iria se redimir do que fez no meu aniversário, iríamos comemorar e ele me daria um fim de semana incrível. Ser das trevas, hein? Dá vontade de dar uns tabefe nele. Mas deixa que Deus, o Deus, nosso Pai, Criador, Todo-Poderoso, Ele é um nosso vingador, pode assistir de camarote, não faça nada, porque Deus ensina a gente a perdoar, ainda ora por esses seres, né? Ora, Senhor, tem misericórdia, viu? Mas ó, me deixa bem longe de mim. Olha isso, gente. Como que foi essa história? Você estava dormindo, acordei de madrugada sentindo muita dor porque ele estava já penetrando com muita força. Meu Deus, quer dizer, a força, você dormindo, ele estava fazendo algo lá sem sua permissão. Isso é estupro, isso é abuso. Ai, meu pai, cadê Maria da Penha nesse ser? Cadê um boletim de ocorrência nesse ser? E prometendo mundos e fundos, e eu fui cheia de expectativas, mas a primeira noite já foi essa decepção. Ele estava muito irritado comigo e eu não parava de pensar sobre o que havia acontecido à noite, mas tinha medo de tocar no assunto. Olha aí, pisando em ovos, né? Tivemos discussões até porque senti fome naquele dia e detalhe, eu não pedia para comprar comida para mim, eu pedia para me levar para comprar algo. Eu pegava para mim e para ele. E sobre o que havia acontecido naquela noite, eu tive medo de falar pessoalmente. Esperei ir embora e falei por telefone que isso estava me perturbando muito. Na ligação ele chorava como uma criança. Demônio. Fazia e dizia que eu não entendi nada, que aquilo aconteceu porque ele estava com muita saudade de mim. E eu dizia que fiquei magoada com ele porque eu havia tomado remédio e não tinha forças para empurrá-lo, e ele justificava que jurava não saber que eu tinha tomado remédio. E ela põe entre parênteses, mas mesmo sem tomar remédio, nessa situação eu pedindo para parar por estar com dores e ele deveria parar na hora. Não é porque ele achou que eu havia tomado remédio e ele sabia que eu não tinha forças ou não me lembraria que ele poderia fazer isso comigo. Toda vez que eu tocava nesse assunto com ele, a reação dele era chorar muito e dizer que estava chateado comigo porque eu o acusava de estupro. Nossa, esse aqui é surreal, hein? Esse já passou dos limites dos limites. E mesmo eu não usando essa palavra porque tinha medo dele, ele me fazia sentir culpada e pedia para não contar para ninguém porque as pessoas não entenderiam e poderiam interpretar mal. Fala mesmo para todo mundo, principalmente para a delegada, pro delegado. E essa história não saía da minha cabeça, e principalmente as atitudes dele. Ele sempre rude demais e em alguns momentos tentava ser conquistador, mentia muito, sumia e aparecia chorando, e aquele ciclo que só se repetia. Gente do céu. Eu fui me cansando e me afastei, glória a Deus por isso. Voltei para minha cidade, voltei para o meu trabalho, glória a Deus. Passamos 7 meses sem nos falar, sem notícias dele, e depois que passou aquela abstinência, confesso que foi um alívio, glória a Deus. Tomara que ela não tenha voltado. E ela diz, eu estava me reerguendo emocionalmente, tô achando que ela vai voltar. Comecei a me conectar com Deus, tinha paz, estava bem sem ele. Os meses foram passando e ele tinha sumido de vez e eu pensava que dessa vez tinha sido para valer. Com base na minha experiência de ler relatos aqui, a tendência é que ela volte. Mas vamos ver. Eu não procurava nem me preocupar se era culpa minha, só sei que estava em paz. E nesse período fui ao médico e precisei fazer uma cirurgia urgente para a retirada de um tumor muito grande no fígado e só queria estar bem. De repente, após 7 meses sem notícias dele,
Haviam 3 semanas que eu estava operada, recebo uma mensagem dele. Gente, é isso, não adianta, eles voltam. É um encosto, não tem paz, né? E ela diz, as primeiras frases dele nessa mensagem foram os nomes da minha cidade, o endereço do meu trabalho, informações pessoais sobre a minha vida e disse, não precisa ter medo que eu não vou fazer nada com você. Eu te amo. Ah, gente, Gente, esse cara é querendo te intimidar, né? É assim que o inimigo faz. Agora eu vou falar pra vocês. Essa guerra não é contra a carne, e sim essas potestades, essa casta de demônio que tá na vida dele. Então a gente vence em jejum e oração. Coitado, eu tenho pena. O que o inimigo vai fazer com você? Te pôr medo aonde? Se o teu Deus, o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que o nosso Senhor, Jesus Cristo, venceu a morte. O que nós temos que temer? Deus diz, não desanimeis. No mundo tereis aflições, mas não desanimes. Fiquem firmes na fé, pois eu venci o mundo, vocês também vencerão. Sim, com Deus, com Jesus Cristo, nós somos mais do que vitoriosos e Ele nos deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões, ok? Armadura de Deus, ok? Revestidos da armadura de Deus. Mas o que ele quis aqui? Quis te intimidar, olha, manda lá, o endereço do trabalho dela, ó, o que ele quis dizer? Ó, eu sei onde você trabalha, ó, que mais informações pessoais, eu sei isso aqui de você, posso usar isso contra você, hein? O nome da cidade dela, meu filho, você acha que eu vou ter medo de você? Quem cuida de mim é meu Deus. E ela diz que ele completa, não precisa ter medo, não precisa, é o que você tentou colocar nela, né, medo, tá repreendido em nome de Jesus. Não vai fazer nada não, porque eu te amo, viu? Mas fica só a dica. Só o que pode ser que venha acontecer caso você não me aceite de volta. E ela diz, naquele momento eu só li o eu te amo. E ela põe entre aspas, e todos aqueles meses de cura caíram por água abaixo. Eu estava operada e debilitada, mas pensava que ele estava me procurando porque não havia me esquecido. Em momento algum ele se preocupava se eu estava bem. Voltou dizendo que nesse período pagou uma pessoa para fazer um dossiê da minha vida. Infeliz, não teve que fazer da vida não? Vai se tratar, vai se converter. Vai fazer dossiê da sua vida? O que ele tentou? Achar alguma coisa para poder te incriminar? Se o teu Deus já perdoou, se você se arrependeu, seja lá o que for, né? Coitados. E ela continua, ele disse que sabia o que eu tinha no meu nome, entrava no meu olerite e me pressionava para ficar com ele porque ele me amava demais e não poderíamos mais ficar longe um do outro. Meu pai, ninguém aguenta isso. Ele chorava dizendo que nesses meses sofreu muito de saudades de mim, mandava vídeos dele chorando. Ai, coitado, não dá, né, gente? Imagina ele mandar um vídeo dele chorando. Eu não aguento, gente. Eu já vi isso acontecer, tá? São capazes disso. Um pelinho aqui no meu nariz que tá coçando. Mas enfim, voltando ao transtornado desse relato, porque olha, eu falo, não é possível que tenha algum pior. Aí vem outro relato que eu falo, meu pai, que é isso? Isso aqui não dá. Mandava foto dele chorando, porque ele sabia que era ali que ele ia te pegar. Na compaixão, né? Mas quando Deus revela é para libertar. Eu quero ver quando foi que Deus te revelou, né? Eu quero ver esse final feliz aqui, por favor. Eu espero que você não esteja mais com isso. É viver o inferno na terra. Imagina, ela passou por cirurgia, tratando um câncer, gente. Tumor, né? Tumor, ela falou? Um fígado. Um tumor grande. Tumor, não era câncer não, era um tumor, provavelmente benigno. Mas, e aí vem o praga dos infernos, volta para atormentar. E ela lá cai de novo na lábia de Satanás. E ela diz, ele prometia que seria o melhor homem do mundo, meu filho, nem que tu queira. Só nascendo de novo, sendo uma nova criatura. E aí, ela ficou balançada. Confesso que nos primeiros dias ele estava maravilhoso e eu cheguei a acreditar que ele me amava. Que ele me amava mesmo e havia mudado com esses meses de afastamento. Ele só precisava de um tempo sem você para ele valorizar, para ele realmente ter um encontro com Deus. Só que não.
Ele prometia que seria o melhor homem do mundo, que nunca mais me faria chorar, que nesse tempo todo se lembrava de tudo o que fez e se arrependia muito. Mentiroso das trevas, dizia que sabia que todas as suas atitudes o haviam feito me perder e que todo esse sofrimento tinha feito ele mudar. Dizia que a dor de me perder era muito grande, estava até se apegando a Deus de verdade por minha causa, e tudo isso me fez sentir feliz e realizada, me esquecendo de tudo de ruim que ele fez e nem me atentando quando ele dizia que investigou a minha vida. E eu tão empolgada só em saber que ele me amava e deixei essas coisas passarem batido. Isso aí já é o desespero, né? A dissonância cognitiva, você mente para si mesma. Você quer tanto que aquilo seja verdade que você deixa passar a realidade. Olha, até rimou. É desse jeito. Isso aconteceu comigo com amizade. Falava umas coisas absurdas, estava ali me ferindo. Eu chorava sem nem saber porque eu estava chorando. Em vez de eu me posicionar e falar, vem cá, o que é isso? O que é isso que você acabou de falar aqui? Isso não é de Deus, não. Como que você fala uma coisa dessa? Eu não quero você na minha vida, você não é uma amiga pra eu ter. Você não vem de Deus, você me afasta de Deus. Tenta, né? E aí, não, eu deixava entrar por aqui, sair por aqui, porque só de pensar em falar alguma coisa, confrontar no sentido de me posicionar e pôr limites, o que eu ia causar de mal-estar nessa pessoa, eu já não conseguia fazer. Mas causar mal-estar, sendo que a pessoa que fez algo de errado, não eu. Eu não estava causando um mal-estar na pessoa. Tá entendendo? Você se posicionar e pôr limites e falar para a pessoa o que a pessoa fez e não aceitar, você não está causando mal no outro. Não, pelo contrário, você está falando pro outro que o outro fez de errado. E a responsabilidade é de quem fez, não você, não sua. Gente, é desse jeito. Hoje eu tô liberta disso. E teve o teste, depois que eu passei pela libertação de Deus, teve um teste com uma narcisista que Deus deixou chegar e eu tive que me posicionar e me senti muito bem. Foi muito bom mesmo, porque Deus quer que a gente faça isso, ok? Voltando um pouquinho aqui, gente, porque olha, ela falou assim, olha, ele chorava. Esse é um chorão narcisista também, hein? Oh, meu pai, como ele chora nesse relato. Ele chorava dizendo que nesses meses sofreu muito de saudades de mim, mandava vídeos dele chorando, e ela põe entre parênteses, na verdade, fazendo cara de choro, mas não escorria uma lágrima dos olhos. Ao mesmo tempo, me pressionava muito e eu fiquei muito balançada. Deus me livre, gente. Ele prometia que seria o melhor homem do mundo. Vai tentando, meu filho, impossível, contigo não tem como. Nem que você tente, não dá. Nem que se esforce, não dá. Tem jeito não. Tá podre aí dentro, né? Não tem como sair coisa boa daí. Não tem Deus? Onde não tem Deus, já tá morto, né? Não tem nada de bom ali, não tem nada de espiritual na vida desse ser. Só trevas. E ele sabe muito bem. Pronto, disse que se arrependia, que estava arrependido, dizia que sabia que todas as suas atitudes haviam feito me perder. E ela diz... E eu acabei me esquecendo de tudo de ruim que ele fez e nem me atentando quando ele dizia que investigou a minha vida. E eu tão empolgada só em saber que ele me amava e deixei essas coisas passarem batido. Ele tinha até a senha para entrar no meu olerite. Ele sabia que me ganhava chorando. Falei. Então parecia criança birrenta. Chorava de soluçar. Nossa, vai chorar? Toma. Eu fazer que nem as narcisistas faz, né? Mãe narcisista faz isso. Pega o chinelo e fala assim, vem aqui que tu vai apanhar. Vou te bater que aí tu vai chorar com razão. Vem aqui, seu narcisista fingido, lágrima de crocodilo. Ele sabia que me ganhava chorando, então parecia criança birrenta. Meu Deus do céu. Mandava vídeos e áudios chorando e eu me derretia. Logo começaram as pressões, manipulações e a situação foi voltando àquele ciclo pesado. Ele me pressionando a deixar tudo para ir ficar com ele para provar meu amor. Agora é você que tem que provar o amor para ele? Ele reverteu até isso. Agora não é ele que tem que provar o amor, é você. Havia pouco tempo que eu tinha voltado para minha casa e estava me reerguendo.
E ele chegou a montar um documento de afastamento para enviar no meu trabalho onde sou concursada e me dava prazos para obter as suas decisões. Ah, não dá, gente, me dá aflição de ler um negócio desse. E nessa época ele queria que eu fugisse com ele, o plano dele era que eu fugisse com a minha filha, comprasse um carro em meu nome e fizesse um boletim de ocorrência contra meu ex-marido. Meu pai, a que ponto chega esse ser? O que tem a ver seu ex-marido nessa história? E ela diz, o pai das minhas filhas, porque assim ele não poderia vir atrás da minha filha que é menor. Olha isso, gente. Mas como eu faria um boletim de ocorrência contra uma pessoa que não tinha me feito nada, só para fugir com ele? É surreal, estou nem aí, eles não querem saber. É o que eles querem e acabou. Me fazia várias ameaças de aparecer no meu trabalho, na minha casa e me constranger. Ele ameaçava até de mandar as minhas lingeries que ficavam em casa, na casa dele, pelo correio para a casa da minha mãe ou para meu trabalho. E isso me deixava em pânico e ele ficava mais oriçado em me atormentar e me deixar envergonhada. Tem que vencer essas feridas da humilhação, que normalmente é daí que vem essas vergonhas, tá? E se liberte em Deus. Por quê? Porque aí ele não vai ter poder mais nenhum. Ah, meu filho, tu quer mandar? Manda. Quer aparecer aqui no meu trabalho? Pode aparecer, porque no meu momento que você chegar, a polícia também vai aparecer aqui. Sabia que stalking é crime e você vai de 6 meses a 2 anos preso? Sabia que tem pena pra isso? Então pode vir, vem. Só me avisa antes, pra eu já chamar quem eu tenho que chamar. Se coloca no teu lugar, traste das trevas. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que você estava vulnerável, que você tinha medos, ele sabia como fazer. Por isso que eu digo, gente, cura em Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. Cura emocional, que a gente trata em terapia e nas imersões, como essa de curando feridas emocionais que está prestes a acontecer. Estou muito feliz porque foi algo que Deus colocou, né? Primeiro nasceu no coração de Deus. Depois ele colocou ao meu coração das meninas que estão comigo nessa imersão. E agora nós estaremos compartilhando a imersão que já está todinha prontinha para vocês que não tiveram oportunidade de estar lá. Você do relato, principalmente, venha, não perca essa oportunidade. Porque vai com certeza trazer confirmação, cura e libertação. E ela continua, ele começou a deixar comentários em redes sociais de pessoas conhecidas minhas, até de uma chefe, e ele achou a página e fez comentários em uma foto que eu estava. Invadia minhas senhas de tudo e chegou a entrar no meu e-mail e apagar todos os e-mails que ele havia me enviado. E eu comecei a ter mais medo ainda de tudo que ele fazia, pois me sentia vigiada. Sim. E aí você já tinha que ter entrado com ação judicial, entrado com polícia, Maria da Penha e tudo mais. E aí eu queria ver ele continuar fazendo isso. Eles vão até onde a gente permite e até onde eles sabem que não ocorrerão consequências para os atos deles. A partir do momento que você faz o que você deve fazer, ele vê que não é do jeitinho que ele quer, não. E aí ela fala... Porque até no meu olerite ele entrava e queria controlar o que eu gastava. E eu não sei como, mas ele descobria minhas senhas de tudo. Até hoje ainda tenho receios disso. Tanto que sempre troco senhas de e-mail e redes sociais constantemente. Isso aqui é um psicopata mesmo, viu? Não é pra você ter medo não, mas se posiciona. Vamos ver até onde foi aqui. Ela fala, ele me ameaçava dizendo que ia ligar para as pessoas conhecidas, familiares, e se eu não obedecesse a seus comandos, ele me mandava os números de telefones para eu entender que ele ligaria para aquelas pessoas. Pronto, já avisa as pessoas e fala, isso, liga que vão ver quem tu é. Um louco, transtornado, neurótico, controlador. E ele justificava tudo dizendo que eu era mentirosa por ter escondido o meu endereço dele por muito tempo. Ai, não dá, gente, não dá. E eu me sentia uma pessoa ruim por isso, só que hoje me arrependo de ter dado o endereço da minha casa, do meu trabalho, porque ele fez disso um inferno. Foram uns 5 meses de tormenta depois que ele reapareceu. Durante esses meses em que nos reaproximamos, eu passei a perguntar mais para ele sobre o que havia acontecido naquela noite. Que ele te estuprou, né?
E eu sempre tentei entender o porquê de isso ter acontecido. Aconteceu porque ele é um monstro, um demônio. E esperava as respostas dele. Eu vivia me questionando que se ele me amava tanto, por que fez isso? Aí, tá vendo a dissonância? Só que ele chorava demais quando eu perguntava pra fugir. São covardes. Olha, eu tive uma amiga dessas das trevas. Olha como eles são, gente. E ela falava umas coisas pra mim das pessoas, querendo que eu tivesse raiva das pessoas. E eu falava, mas você não fez nada, você precisa se posicionar. Você tem que falar. Ai, mas quando eu faço isso, Cris, aí a pessoa começa a chorar. Na verdade, era ela que fazia isso quando as pessoas iam falar algo que ela tinha feito. Hoje eu sei, porque quando o Espírito Santo mostra, ele mostra, gente. Até algumas vezes no telefone, quando eu vi o prazer dela falar coisas pra me ferir, eu podia, era como se eu estivesse lá vendo ela, a cara dela, e sentindo o prazer dela só pela energia. No telefone, gente. Dom de discernimento de espírito é libertador. Parece que é coisa da nossa cabeça, mas não é. Deus mostra. E ela continua. Eu queria entender por que ele fazia isso, por que ele fez isso, se ele dizia que me amava tanto. Só que ele chorava demais quando eu perguntava, se fazia de ofendido, e eu acabava me sentindo mais culpada ainda por ofendê-lo. Aí você parava. É desse jeito. Esse relato é perfeito, viu? Porque você descreve exatamente como eles são, como eles agem, elas agem, porque tá cheio de mulher que faz isso, tá? As fingidas das trevas. E ele vivia perguntando se eu tinha contado pra alguém. Aí, quem não deve não teme. Devia ter contado sim. E falava que se alguém soubesse, a gente não poderia mais ficar juntos. Glória a Deus! Então aí, ó, você já tem o segredo na sua mão. Põe ele em prática. É só você contar pra todo mundo, pronto. Aí você não vai mais ficar junto. Então, olha aí, melhor coisa. Conta pra todo mundo e fala pra ele, que nem ele fazia contigo. Contava tudo que ele fazia, as mulheres, tudo lá, sei lá se é verdade ou não. Então, ó, contei, não me aguentei, tive que contar pras pessoas que você me estuprou, que aquela noite você me pegou à força e ficou tentando fazer sexo comigo por trás. Seu demônio das trevas. Olha, que não poderíamos mais ficar juntos porque eu faria as pessoas tomarem raiva dele e isso atrapalharia nosso relacionamento. Então ele me deu até às 11 horas da noite de um determinado dia para avisar a minha família que eu estava deixando tudo, inclusive emprego, para ir morar com ele. Gente do céu, cadê o livre-arbítrio? Deus nos dá o livre-arbítrio e esses narcisistas infelizes, demônios das trevas, acham que tem o controle de mudar isso na nossa vida. Mas sabe quando eles conseguem fazer isso? Quando a gente dá poder a eles para fazer isso. Por isso que eu digo, cadê Deus? Tem que estar em primeiro lugar. E aí o inimigo cai por terra. Outro dia, a Maria Helena, que vai estar inclusive também com a gente, em breve nas próximas imersões, ela estava falando na imersão A Batalha que teve agora há pouco, a The Battle, né? Sobre um livro que eu até compartilhei no grupo do WhatsApp, quem não tá lá entra, o link tá aqui abaixo, que fala sobre os ídolos dos nossos corações. Tão poderoso que ela falou ali. Se tem algo na sua vida que se você perdesse aquilo, você teria vontade de não viver mais, ali tá o ídolo do coração. Gente, isso é real. É Deus em primeiro e acima de todas as coisas, porque aí, quando esses narcisistas vêm, eles podem fazer o que for. Você não vai ser destruída. Você não vai perder a alegria de viver, porque a tua alegria de viver vem de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, e não de um ser, um mero ser, que nem é ser, né? Humano. E ela fala, em parênteses ela coloca, olha meu juízo, eu iria ficar sem trabalho, totalmente dependente dele. Exato, aí ele te acabava de vez, daí ia te isolar de tudo e de todos, meu Deus. Isso porque eu já era concursada naquela época e ia abandonar tudo por causa dele. Quando comuniquei minha família, todos ficaram em desespero porque não gostavam dele. Por que será? Mas eu estava decidida, porque mesmo não tendo pais, achava que gostava dele e tinha medo de perdê-lo. Na minha cabeça, se eu fizesse o que ele queria, iria provar o meu amor e ficaríamos juntos. Gente, você precisa provar o quê?
O que você precisa provar para esse ser? Olha como ele fazia totalmente uma distorção total na tua mente. Você vivia a realidade que ele queria que você vivesse e não a realidade que é. E ela diz, um de seus argumentos sujos era que se eu não fosse, nunca mais teria notícias ou o veria. Glória a Deus, livramento para a eternidade. Vai e não volta mais. E ela, mal sabia eu que não ter mais notícias dele seria uma grande conquista na minha vida. É desse jeito. Nesses dias que eu estava me preparando para ir, mesmo com a família não concordando, aconteceu algo que parece terrível, mas foi meu livramento de toda essa situação. Descobri uma mulher que ele estava envolvido, então fui tentar falar com ela para perguntar o que havia entre eles. E ela põe entre parênteses, descobri porque ele contou, mas disse que já havia acabado justamente porque ele me amava e não conseguiu se relacionar com ela por minha causa. Agora eu paro. Ai, caramba, esse cara aqui é igual, parecido com o meu ex, sociopata. Mas parece que você tá repetindo o que o meu ex falava pra mim em várias partes aqui. Esse relato me identifiquei muito. Não em todas as partes, porque assim, esse também não era nem o começo do que chegou a ser no seu relacionamento com esse ser, porque não fazia nada dessas coisas aí de intimidar, não. Mas, meu pai do céu, o que eu sofri ali, que eu nem entendia o que estava acontecendo. E eu tentava sair, eu não entendia porque eu não conseguia sair. Porque, gente, isso tem a ver com o espiritual, eles entram na nossa mente. Eles mexem com os nossos hormônios, eles mexem com coisas que nem a gente sabe. Tem noção não, mas o nosso Deus sabe. E Ele nos guarda. Ele nos cuida e protege nos detalhes sem a gente nem saber com quem a gente está lidando ali. E ele fazia isso, ele ia, ficava com as meninas, voltava e me contava. Eu ia saber se ele não me contasse? Não. Mas ele queria contar porque ele queria ver a minha cara. Ele queria ver a minha dor. Ele queria ver eu passando por cima dos meus valores e princípios de Deus sobre a minha vida, aceitar o inaceitável. E ele falava isso. Eu fui, fiquei com a tal fulana e a tal fulana. Mas eu lá não consegui nem ir pra cama com elas, porque eu só pensava em você. Chegou até a perguntar pra mim se eu tinha feito macumba pra ele, porque ele não conseguia ter ereção com as mulheres. Eu falo, meu Deus do céu. Aí ele mesmo se entrega, porque toda acusação de um narcisista é uma confissão. Quem mexia com essas coisas era ele. Eu não sei, gente. Nunca vi. Mas provavelmente sim, porque da onde ia vir essa história? Ele sabia muito bem que eu não mexia com essas coisas, né? Meu pai do céu. E aí era isso. Porque eu te amo, eu não consigo te esquecer. Passava 2 meses de novo. Eu falei, mas você não viu lá atrás? Você não falou que já tinha visto? Precisou de confirmação? E quantas vezes mais vai precisar para ter certeza? Quer dizer, mentira, tava me engabelando. E eu aceitando. Depois eu fui ainda me sentindo humilhada, mas para não ficar ainda por total de baixo ali. Aí o que eu comecei a fazer? Igual ele. Também saía com as pessoas, só que eu não tinha relação, não. Era só pra eu não me sentir tão inferiorizada, que também era o meu ego ali, né? Mas eu não sabia era de nada. E eu tava sofrendo, eu tava sendo humilhada, e eu queria e tentava sair, não conseguia. Então, pra suportar a tamanha humilhação, foi assim que eu achei, né? Que tudo bem. Só que não. Deus é mais. Continuando. É um aprendizado, né? Sobre nós também. Tudo tá em Deus, gente. Tudo tá no nosso Criador. É cura e libertação e transformação, é só nele, através de Jesus. E ela finaliza aqui, não finaliza não, que ainda tem umas páginas, mas tá quase lá. Ela diz assim, eu vou até repetir isso aqui, ó. Descobri porque ele contou, mas disse que já havia acabado justamente porque ele me amava e não conseguiu se relacionar com ela por minha causa. A culpa é tua, viu? Agora eu não consigo nem ficar com as outras mulheres, então você tem que ficar comigo. E meu Deus, ela fala, tenho vergonha de ter feito tanto papel de idiota. Claro que não foi uma conversa boa. Ele já tinha contado a versão dele. Fez os dramas dele pra ela e contou como se ele fosse um coitado que sofria. Sim, que nem ele fez com você lá no começo, né? E ela continua, né? Só que ele era o coitado que sofria, mas dessa vez era na minha mão. É na sua mão que ele tava sofrendo, né? A culpada agora é você. Ele fazia as pessoas pensarem que eu era louca e chegava a me fazer acreditar que eu era mesmo. Sim, esse daqui é desse nível. Mas um pouco se enlouquecia.
Essa moça então me xingou de tudo, me humilhou muito porque acreditava em tudo que ele havia contado. É mais uma que nem você que acreditava em tudo, né? Meu pai do céu. Ele já havia passado para ela todos os meus dados, ela sabia da minha vida e tudo. Ele era tão louco que havia contado para ela da situação que aconteceu naquela noite, do estupro. Porém, ela me disse, morrendo de pena dele, que ele contou isso para ela chorando. Não dá, gente, do que é capaz, né? Porque naquela noite ele não sabia que eu havia tomado remédio para dormir. Gente, essa mulher ainda conseguiu achar isso? Que ele era o coitado por ter te estuprado. Nojento, né? E ele se divertindo, brincando com todo mundo. Ele contou para ela o que fez, porém justificando o porquê havia feito. E ela ainda sentia a pena dele. Essa daí precisa mais que você de se tratar, viu? Tá lascada. Ele também começou a me ligar e me xingar demais porque ficou irado quando a moça contou que estava falando comigo. Me fazia um monte de ameaças e se tornou uma situação incontrolável. Em suas ligações para mim naquele dia, ele me chamava de palavrões pesados e pasmem. Ele chegou a me dizer que se eu tivesse contado para a moça que ele havia me estuprado, ele iria me processar. Não acredito, gente, eu não acredito. Do que é capaz? Eu vou te processar por eu ter te estuprado. Como assim? O que é isso? Gente, juro pra vocês, esse aqui tá se superando. Esse aqui eu nunca vi igual. E ela diz, sendo que ele já havia contado a história, só que justificando que não era bem assim. Tem que gravar, né? É gravar ele confessando lá a prova do crime. E ele começou a procurar a minha família e me humilhar. Ele era cruel quando ficava nervoso e tudo isso me fez pensar na minha vida e a besteira que estava prestes a fazer. O quê? Não vai dizer que você vai casar com esse ser. Ela diz, então eu resolvi pedir uma medida protetiva. Era ir embora com ele, né? Ai, glória a Deus, medida protetiva, onde ele não pudesse mais ter contato comigo nem com a minha família. Yes! Foram dias muito difíceis. Tinha medo do que ele pudesse fazer comigo, com minhas filhas ou família. E vinha também o medo dele sentir raiva de mim. E eram tantos sentimentos, e em todos esses sentimentos, um tipo de medo diferente. Estava começando aí mais um período de abstinência e dessa vez eu precisava ser forte. Gente, que relato é esse? Nas terapias aprendi que o contato zero era essencial para a cura. Sim, libertador. Delicioso. Só quem deu sabe. Pessoas narcisistas são como droga e para começar a me curar não poderia nem ouvir a voz dele, pois sabia que ele iria chorar, se vitimizar e eu teria recaídas. Desse jeito. E eu queria compreender o que havia acontecido comigo. Comecei a estudar e pesquisar sobre comportamentos e foi assim que conheci o que eram pessoas narcisistas. Glória a Deus, pois até então nunca havia ouvido falar disso. A parte mais difícil para mim foi me libertar da culpa e me perdoar por ter me permitido passar por tantas coisas. Sim, essa culpa não veio dele, tá? É o que eu falo sobre a imersão, curando feridas emocionais. A dor original, esse sentimento de culpa já começou na tua infância, você não contou sobre a tua criação. Pode ter certeza que vem aí, provavelmente uma mãe ou um pai. Às vezes são os dois, tá? Abusivos. E ela finaliza, hoje falo com orgulho que já são mais de 1 ano e meio sem falar com ele. Glória a Deus, que seja para a eternidade. Ele é bloqueado em redes sociais e telefone e nunca mais pensei na possibilidade de desbloquear. Glória a Deus. Cortei contato com todas as pessoas relacionadas a ele. Apaguei todos os contatos do meu telefone para não ter nem notícias. Há alguns meses recebi um e-mail dele me pedindo para procurá-lo porque ele queria conversar comigo. Tá repreendido! Praga dos infernos! Sai de reta, Satanás! Para longe de mim. E não me passou na cabeça sequer a possibilidade de responder esse e-mail ou muito menos entrar em contato de outra forma. Já bloqueei esse e-mail dele também. E ela diz, justamente hoje recebi uma mensagem de uma psicóloga amiga dele que há mais de 2 anos ele me fez fazer uma sessão quando me taxava de louca e achava que a amiga psicóloga resolveria. Não resolveu com ele? Gente, ele manipula até a psicóloga.
Ele não faz tratamento com ela? Ele falou que é amiga dele, né? Ele vai deixar ela louca também. E ela diz: eu a reconheci pela foto e nome. Como sei que era a pessoa próxima da família dele, já me preocupei de pensar o porquê de depois de tanto tempo uma pessoa que nunca tive amizade sendo ligada a ele está me mandando uma mensagem aleatória, mesmo eu não respondendo. A maior força que tive veio de Deus, que me sustentou todos os dias, porque não é fácil e nem é algo que consegui do dia para a noite. É lógico que não. Porque já vem da tua infância, o começo foi lá, como eu falei, e porque tem a parte espiritual muito forte. E ela diz: mas o fundamental foi o primeiro passo, tomar uma decisão de não querer mais isso para minha vida. Glória a Deus. Ainda tenho algumas marcas, me tornei uma pessoa cheia de toques, desconfio de tudo e tenho pavor de ver homens chorando. Olha, e isso agora me causa nojo. É um mecanismo de defesa e também por conta dos traumas que ficaram, mas Deus irá restaurar tudo, tudo. Deus está reconstruindo. E ela diz: agradeço a Deus todos os dias pelo cuidado e misericórdia tão grande na minha vida. Agradeço pela paz que tenho no meu coração e por conseguir enxergar a tempo o mal que esse cara me fazia e conseguir entender de onde Deus me tirou e o que não quero para minha vida nunca mais. Yes! Isso mesmo, imagina se eu tivesse ido embora com ele, largado tudo, seu emprego, sua família. Ele ia realmente, acho que ele ia uma hora ia te matar, provavelmente, né? Na covardia, provavelmente te deixando louca mesmo. E ela diz: eu me libertei dele, glória a Deus. Ela diz: graças a Deus, mas ainda ficaram traumas e medos. Tudo bem, Deus está tratando. Ainda tenho medo dele voltar, aparecer onde moro ou no meu trabalho. Não temas, não temas. Jejum e oração. Deus te guarda, te protege, te livra de todo mal. Fica firme em Deus e não temas. Esse medo cai por terra, tá bom? Não tenho o que temer. E ela diz: ou ele me constranger de alguma forma. Não tem porquê. Não tem porquê constranger o quê? Você deve o quê? Pra quem? Se o teu Deus sabe de todas as coisas, como eu falei, se tem algo que tem contra ti e você se arrependeu, Deus já te perdoou. Se ele tentar te humilhar, quem vai passar vergonha é ele. É ele. Se você não deve nada a ninguém, e se alguém acreditar nele ou pensar algo mal sobre você, essa pessoa não te merece. Livramento, mais um livramento aí na tua vida. Então, se Deus, tá tudo bem, você e Deus, o resto é resto. Isso é libertador. A vontade de Deus, você tá fazendo algo contra Deus, contra a vontade de Deus, desobedecendo a Deus, não? Tá tudo certo entre você e Deus? Acabou? Acabou aí. Deixa ele tentar, deixa ele fazer o que ele quiser, ele que vai ser envergonhado. Já é, né? Fracassado? E ela fala: agora me apeguei com Deus verdadeiramente, tenho uma igreja para congregar, me batizei e peço para que Ele limpe meu coração de todas as lembranças e resquícios de qualquer coisa que tenha ficado dessa péssima experiência que vivi. Sim, vem para a imersão. Isso aqui já é confirmação. Em uma sessão de terapia com um especialista em relacionamentos abusivos, me foi explicado que se tivéssemos continuado o relacionamento, ele teria me matado. Ó, tá vendo? É isso mesmo, confirmação, ó. Porque eu não tinha lido aqui, tá? E ela fala: mas o perfil dele não era de alguém que cometeria o ato. Mandaria alguém fazer, né? Ele me levaria a fazer isso contra a minha própria vida. É desse jeito. E analisando tudo isso, é onde me faz sentir tanta gratidão a Deus pelo livramento. Quando assisti aos seus vídeos, senti muita vontade de contar a minha história, porque sou grata por ter conseguido me libertar de um narcisista. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter levantado você para trazer aqui no canal para eu ler a tua história, que é muito, muito, muito edificante. Você está liberta disso, você está em Deus. Olha que lindo! Esse dar a volta por cima, esse mover de Deus na nossa vida e você buscar ao Senhor, gente... Esse é o caminho, é tão gratificante, me sinto honrada, né, de estar aqui gravando o seu relato. Eu comecei a gravar, gente, eu falei: nossa, que relato poderoso é esse? Nossa, eu não paro. Aí teve estudo bíblico, faltava 3 minutos para começar o estudo bíblico, eu parei de gravar o teu relato. E aí ficamos lá, foi edificante, foi lindo. A partir de Deus temos aprendido tantas coisas através da palavra de Deus ali juntos,
nesses estudos. Venham todos participar. No grupo do WhatsApp aqui abaixo eu comunico, mando o link todo sábado às 20 horas horário do Brasil. E é muito edificante, lindo, poderoso. Deus tem nos guardado e abençoado através da palavra dele, que é a verdade que liberta. Eu tenho sido muito abençoada através desses encontros e eu sei que vocês também serão. E daí terminou o estudo bíblico, eu falei, pessoal, agora volta ao trabalho, agora eu vou lá terminar de gravar esse relato. Quando eu falo pra vocês que eu leio o relato, eu falo, gente, não é possível, esse aqui eu nunca vi igual. Vem outro pior. E esse daqui se superou, hein? Mas Deus é mais. Deus é maravilhoso. E ela encerra aqui falando, né, que ela é muito grata por ter conseguido se libertar de um narcisista, pois sei que existem muitas mulheres sofrendo nessa situação. Não foi fácil escrever esse e-mail, passei dias escrevendo, as memórias foram voltando e isso causa dor, mas liberta também, é parte do seu processo. Olha, eu vou falar pra você, linda, eu não sei o teu nome, mas eu sei que você é filha de Deus, escolhida do Senhor, assim como eu e todas nós que estamos aqui, que escolhemos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E a vontade de Deus não é fácil, não somos perfeitas, mas Deus quer um coração assim, quebrantado, um coração que quer fazer a vontade dele, que busca ele, diz, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Olha aqui que linda, dá pra ver todo o carinho, como ela escreveu aqui, tão lindo, você vê a presença, você sente a presença do Espírito Santo o tempo todo, do começo ao fim. A gente pode sentir a tua dor, a gente também pode sentir tua alegria, né? E eu desejo o melhor sobre a sua vida e ó, se prepara, porque Deus vai te usar muito mais do que você possa imaginar. E você vai amar fazer isso. A recompensa sempre vem. E tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então tudo isso que você passou é instrumento aí, ferramenta que Deus deixou para você ajudar muitas vidas a saírem disso. Você mesma citou aqui, né? Olha só. Pois sei que existem muitas mulheres sofrendo nessa situação. Não foi fácil escrever esse e-mail, passei dias escrevendo. Obrigada, linda, Deus te abençoe por isso. As memórias foram voltando e isso causa dor, sim, mas essa dor Deus transforma em alegria e vão ser vidas sendo libertas através de ver esse vídeo, de ouvir o teu testemunho. Glória a Deus por isso, tem propósito maior. E procurei não ultrapassar os meus limites enquanto escrevia e parava quando me sentia mal com as lembranças. Sim, linda, você é muito linda. E sinto muito medo dele assistir ao vídeo, sinto vergonha das pessoas que conhecem nossa história e vergonha de tudo que me permiti passar. Não se envergonhe. Se liberte disso. Deus fala. Tem um motivo para você se envergonhar? Não! Você é filha do rei. Você é escolhida do Senhor. Vergonha do que? Isso é mentira de Satanás na tua mente. Está repreendido em nome de Jesus. Medo já caiu por terra. A fé é acima de tudo. E esse medo perde força. Só vai ter poder se você der. Na palavra de Deus diz para termos espíritos de ousadia. Deus nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões e autoridade para governar aqui na terra. Então, vamos ficar firme nisso. Ah, toma posse, viu? Chega! O inimigo já brincou demais com você. E olha aqui, porque eu me permiti passar por tudo isso? Você não tinha noção que você estava lidando com o ser das trevas. Hoje é diferente, né? Prudentes como as serpentes. Não se culpe, não se envergonhe por nada disso e não tenha medo dele assistir o vídeo. Se ele assistir, ele não vai assistir, porque só se Deus permitir. Ele não tem como tocar em você, você é de Deus. A sua vida é do seu Criador e ninguém toca. E ele não tem poder nenhum sobre você e sua vida. Não. Então não temas, não fale mais essa palavra. Vergonha, medo, tira isso. E fala assim, eu sou filha do rei. Eu sou princesa do Senhor, eu sou escolhida. Eu sou guerreira de Deus aqui na terra. E o inimigo já está debaixo dos meus pés. E ela conclui dizendo, eu resumi muitas coisas porque se eu fosse dar muitos detalhes destes 3 anos com ele, olha, foram 3 anos, gente, suficiente, hein? Para deixar aí marcas, mas Deus é mais. E seria muito pesado também, ela continua dizendo, ainda sinto muita indignação comigo por ter permitido que esse relacionamento avançasse tanto. Pois sei que tive muitas oportunidades de terminar, mas não conseguia.
Não se culpe, chega, já caiu por terra também mais isso, em nome de Jesus, liberta está, de sentimento de culpa, de sentimento de vergonha e de medos. Isso não vem de Deus, então não te pertence, devolve a Ele, pertence a Ele. Ele que tem medo de ir pro inferno, porque Deus fala que essas pessoas vão pro inferno pra eternidade, não sou eu que tô falando, é só Deus que pode condenar e a palavra dele diz que é pra lá que vão esses seres se não se arrependerem. Vergonha, ele que tem que ter, por ser a farsa que é, por ser ruim, por ser mentiroso, por ser mau. E medo, que eu já falei também, vergonha e o que mais? Culpa, sentimento de culpa. É o que eles não sentem, né? Pra se arrepender, é responsabilidade, autorresponsabilidade não existe ali. Mas no fim, lá dentro eles sabem que o problema está neles. E ela encerra dizendo, mas o que me conforta é que passou. Sim, e queria que todas as mulheres que estão sofrendo por estar com um narcisista ou pelo abandono e que acham que a sua vida acabou, entendam que não é fácil, mas podemos conseguir sim, com certeza. Aí é que sua vida começa de verdade. E que quando passa aquele período de dependência, descobrimos que somos mais felizes sem eles, muito mais. Exato, você nunca foi feliz. É mais feliz, nunca foi feliz ali. Foi uma ilusão, uma mentira. E ela diz, é necessário acima de tudo tomar a decisão e ser forte. Isso, nossa parte, se posicionar. Porque, gente, o antes e o depois. Antes da revelação de Deus, não tem como você saber, porque eles fingem. E depois da revelação de Deus, aí é se posicionar e fazer o que é o melhor, que é a vontade de Deus. E amor próprio, porque uma vez que a gente entende o amor de Deus por nós, o que Ele fez, enviando Jesus para morrer na cruz por nós, nós entendemos o nosso valor para o nosso Criador. E então a gente passa a se amar. Através do amor de Deus por nós, nós nos amamos. E aí então você vai poder amar outra pessoa, de verdade. Ok? E ela encerra dizendo, gostaria de pedir que se for gravar o vídeo desse e-mail, que me avisasse para que eu possa assistir. Desde já agradeço a atenção, um abraço. Linda, com certeza, eu já vou te avisar agora. Eu vou editar para pôr no canal e vou te avisar sim. Deus te abençoe grandemente, você é muito especial. Eu já falei aqui, né, mas fica firme, viu? E não temas, não temas, eu já passei por isso, mas não tenho por que temer. Sua vida é do Senhor. E é Ele que dá e só Ele pode tirar. Deus é contigo. Beijos enormes no coração de vocês. Todos que estão aqui, continuem aí buscando ao Senhor, firmes no Senhor, porque Deus Ele mostra, Ele guarda e Ele livra e vira testemunho. E a honra e a glória é para Ele. E que sejam vidas libertas e curadas através desse vídeo. Compartilhem, deixa o seu like, comente aqui algo para ela, fale algo para ela, fica firme, você é forte, não temas. Coloquem versículos para ela, eu vou amar ver aqui versículos que é a verdade que nos liberta para ela em relação a essas coisas que a gente falou aqui no vídeo. Deus abençoe grandemente, um beijo no coração de todos e nos vemos no próximo testemunho, no próximo relato. Se você tem um para enviar pra gente, manda pro meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Esse e-mail também, lembrando, é o mesmo para vocês fazerem inscrição, para vir participar da imersão. Gente, vem participar, não deixa passar. Não deixa que nada impeça, nenhuma distração. Não, ponha esse tempo para você, que eu tenho certeza que você sairá renovada, renovado desse final de semana que o Senhor está preparando para todos nós. Vou ficar muito feliz de ter vocês conosco nesse final de semana do dia 13, 14 e 15 de dezembro, já para entrar o ano que vem renovados e libertos desses traumas, desses gatilhos, dessas feridas. Deus está cicatrizando todas elas. Seja feita a vontade do Senhor. Obedeça, fique firme e tudo dará certo. Em nome de Jesus. E nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.